A gente está de volta com mais uma edição do Cheguei Lá. Esse programa onde a gente conversa com empreendedores, com profissionais de sucesso. E eu sempre falo que você empreender e você ter sucesso não é seguir determinada profissão, não é seguir determinada carreira. Eu conheço diversas pessoas de diversas áreas, de diversas profissões que chegaram lá. Professores, médicos, advogados. O recado que eu sempre falo aqui no programa e nas conversas que eu sempre tenho aqui durante as gravações, durante as edições do Cheguei Lá, é que a gente realmente tem que encontrar algo que a gente se apaixone e que acabe sendo nossa grande vocação e incentivo a acordar todos os dias e a luta viver os nossos sonhos. E para falar um pouco de sonhos, de história de vida, de sucesso, eu estou recebendo no programa de hoje aqui dois empresários daqui da cidade de Mossoró, mas que atuam no Ceará também e que tem uma história e uma caminhada, uma trajetória de muito sucesso, uma marca recente, mas que está fazendo um grande sucesso, com muita credibilidade no mercado, atendendo uma área que está em franco crescimento, que é a parte dos cuidados veterinários. Todo mundo acha, a maioria das residências hoje contam com animais em casa. Eu estou aqui com o Vitor e com o Rosivaldo, que são da marca, a primeira marca, que é a Pet Home. A Pet Home aqui em Mossoró, que eles têm 2 lojas, e um pouco depois eles abriram um hospital veterinário também, e a gente vai conversar aqui durante o programa para entender. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade, por tirar esse tempo e conversar com a gente um pouco da história de vocês. A gente agradece, né, o convite. Muito obrigado pela confiança, pelo convite de estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa breve trajetória, mas que dentro desses 5, quase 6 anos, parece tanta coisa já se passou na nossa cabeça, na nossa vida também. Mas muito obrigado por esse convite, Gregório. Esses 5 anos, quase 6 anos, nós vivemos bastante coisas e a vida de empreender ela não é fácil. Ela tem muitos desafios e não é à toa que ser empresário no Brasil é muito desafiador, e a gente vai conversar e contar um pouco dessa história, o que foi nesses 5 anos, que todo mundo olha para essas caras, né, jovens, né, nossa, tão jovens, tudo isso, mas não sabe os cabelos brancos que a gente já conquistou ao longo desse período. As noites em claros. Eu sempre falo que as pessoas às vezes se preocupam com a ponta do iceberg, né, e esquecem o quanto é profundo, assim, o quanto é dedicação. Acho que muita gente julga, você tem uma empresa, você faz isso, você está vivendo essa experiência, mas é muito desafio. E empreender no Brasil é um caso excepcional, né? A gente sempre está acostumado a ler matérias em blogs, jornais, falando que em outros países empreender é bem mais fácil. Eu acho que só entende mesmo quem vem pro lado de cá e que passa na pele. Parece que você empreender dentro do Brasil é como se você nadasse sozinho, contra a maré, contra tudo e contra todos. Contra o governo, contra inúmeras fiscalizações. Nossa, é muito desgastante. Tem dias realmente que a gente tem que revisitar o porquê, qual que é a nossa missão, para que a gente realmente não desista, né? Então a gente revisita por que a gente está, quais são os nossos objetivos, onde é que a gente quer chegar, para que a gente possa só entender que aquilo ali foi um dia ruim ou é uma fase mais difícil, mas que a gente tem que ter em mente qual que é o nosso objetivo principal, né? Vitor, você é daqui de Mossoró, não é isso? Então a gente acaba se conhecendo porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece. Você é daqui de Mossoró, natural daqui. Como foi um pouco aí da sua infância, da sua família, da convivência familiar? Eu sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Sempre morei aqui, nunca morei fora. Cresci aqui, então a minha infância, eu costumo dizer para todos os meus amigos que foi muito tranquila. Eu sou uma pessoa que não tive, digamos assim, muitos altos e baixos. Sempre fui aquela criança que estudava na escola, que se comportava direitinho, mas sempre desde criança comecei a ter um tino de... Algumas coisas começaram a despertar em mim. Eu me perguntava, eu via alguns amigos que sabiam cantar, outros amigos que sabiam dançar. Eu ficava me perguntando, cara, qual que é meu dom? Qual que é meu dom? Eu não sei dançar, eu não sei cantar. O que é? Vamos aqui. Aí comecei com o tempo a entender que o meu dom era, digamos assim, liderar pessoas. Eu conseguia facilmente juntar pessoas, organizar coisas, ficar responsável naturalmente pelas coisas. Minha mãe que sofria muito, que os trabalhos de escola, eu que resolvia tudo. Não gostava do que ninguém fazia, aí pegava e fazia tudo sozinho. E daí acabava me sobrecarregando, porque eu ficava resmungando em casa.
nossa, é muito trabalho, é muita coisa, tanta cartolina espalhada na mesa, mas é porque eu queria que saísse perfeito e daquele jeito que eu imaginava. Então eu comecei realmente a entender desde jovem, desde novo, né, que esse era o meu dom. E daí tá bem ligado, quando você entende que o seu dom é liderar, tá muito ligado também a essa tarefa, essa missão de ser empresário. E foi aí realmente que eu comecei a pensar, apesar de passei a minha formação, me formei em Direito, sou advogado ainda, tenho a minha OAB ainda está ativa, tudo certinho, mas a partir do momento que eu comecei a me entender qual que era meu dom, qual que era a minha missão aqui na Terra, eu comecei realmente a ponderar, entrar em algum ramo e experimentar a experiência de ser empresário, né? E muitas coisas passaram pela minha cabeça, de onde que eu poderia começar, e surgiu em 2017 a oportunidade de abrir o meu primeiro negócio, mas eu nem sei agora se eu posso falar, né? Não, mas pode, parte lá que eu vou chegar em Rosivaldo, Rosivaldo também para tentar entender. Entra a história. Você já pensou em empreender assim, voltado para essa área, para esse setor do veterinário, dessa questão da... Não. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas assim nesse mundo. A história também, até para introduzir um pouco do que Rosivaldo vai falar, eu estava na área do direito, não pensava em entrar no mundo pet, mas eu já estava me relacionando com o Rosivaldo. Bem no finzinho ali da faculdade dele, ele ia embora, e eu também ia embora do país, ia passar um ano meio que fora, melhorando meu inglês, enfim, tendo experiência um pouco de intercâmbio. E daí, antes disso tudo acontecer, que não aconteceu, aí a gente se conheceu. Aí nos conhecemos e começamos a ter um relacionamento, e daí, mais ou menos em 5 anos, eu decidi não mais sair do país, os planos mudaram, né? E Rosivaldo, a gente morava aqui em Mossoró. E daí ele teve uma proposta de emprego em Fortaleza. Passamos um ano lá e cá, né, nessa distância, e surgiu uma oportunidade, junto com um amigo nosso, de Rosivaldo, junto com ele, abrirem a Pet Home, né? E daí Mas antes de abrir a Pet Home, você falou que estava com um pezinho em outra área. Isso. Sem empreender para qual área? Você tinha pensado em quê? Eu gostava muito Tava no auge da minha vida fitness, então eu gostava muito de conviver dentro do CrossFit. Eu achei meio que a gente até já se cruzou nessa época. Isso. E daí eu gostava muito e via que naquela época não tinha muitas opções para quem gostava de comer fitness ou gostava de fazer compras voltadas ao público fitness, e eu pensava em abrir algo nesse sentido. Alimentação fitness. Alimentação Confesso para você que eu também, no auge da pandemia, né, eu tenho uma agência de viagens e, meu Deus do céu, o que é que vai ser essa pandemia? Pensei muito nessa questão da alimentação saudável. É algo que está muito em voga. E que até hoje a gente tem dificuldade. Que até a gente encontra dificuldade, até porque a alimentação é muito você acabar se ligando no tempero, gostando, depois você enjoa, quer mudar, então assim, é um mercado que vai em franca expansão. Sim. Hoje o que a gente entende mais importante na nossa vida é o nosso tempo, e às vezes perder tempo preparando refeição e acaba sendo muito prático, mas é uma área que realmente está muito forte, aí você acabou deixando de lado esse plano de seguir para a alimentação. Eu construí até um plano de negócios na época, mas era aqui, construí todo o plano, mas de onde é que eu vou tirar dinheiro, não sabia, né? Mas eu estava ali disposto a ir atrás de algum investidor, de alguém que topasse minha ideia. Eu sempre fui muito também de articular essas coisas, essas pessoas. E daí entrei nessa fase de articular essa negociação de Rosivaldo junto com esse meu amigo deles. De abrirem esse... Ele queria investir em algo e não sabia onde. Rosivaldo queria voltar de Fortaleza para Mossoró e ter um negócio. Ele já tinha sido empresário. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Já tinha algumas experiências, né, dentro da área e muita coragem. Ele é uma pessoa muito corajosa. Eu sou médico veterinário, né, de formação, sou de Rondônia. E a história da Pet Home, na verdade, ela já aconteceu muitos anos antes de eu vir embora para Mossoró. Eu vim estudar em Mossoró
e acabei que fiquei por aqui. Então, antes de eu fazer medicina veterinária, eu já tive um pet shop com 17 para 18 anos, durante 2 anos, lá em Rondônia, numa cidade chamada Alta Floresta do Oeste. Ainda existe esse CNPJ, tá aberto lá, não fechei ainda, tá? E era eu e minha mãe que tocava esse pet shop. Era definitivamente uma casinha de ração. Ficamos por 2 anos e foi muito difícil. Então, zero habitantes da cidade? 30 mil habitantes. Certo. Não, nem existia pet shop na cidade, não existia isso na época, né? E era casa de ração mesmo, então eu gostava, sempre gostei de animais. E nessa época foi muito difícil, eu dava banho e tosa em animais, eu carregava a ração, levava na casa do cliente de bicicleta, então a história já vem de muito lá atrás. E como aí, foi, você não fechou o CNPJ, mas como foi parar e dizer, não, eu preciso estudar? Mossoró era o canto mais viável para você ter essa graduação? Desisti do pet shop, vendi esse pet shop, repassei, dei, praticamente assim, não queria mais, eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida e mudei para outra cidade. Fui fazer outra faculdade que não tinha nada a ver, fui fazer pedagogia. Gente, Oswaldo, pedagogia. Mas foi graças à pedagogia que eu consegui fazer medicina veterinária, que eu consegui fazer o vestibular, né, e passar na federal um tempo depois. Só para vocês entenderem a história, eu vim baixar aqui em Mossoró, terminei medicina veterinária, fui trabalhar na área comercial em Fortaleza, e quando surgiu essa oportunidade de abrir outro negócio aqui, eu fiquei com o pé atrás, houve essa proposta, vamos abrir. Eu falei assim, Vitor, é porque eu já sabia o quanto era difícil. Você empreender é muito difícil. E pra mim era um sonho, aquela coisa. Pra mim era um sonho, mas eu tinha sempre um medo, porque eu sabia que não era fácil, era muita dedicação, era muito trabalho, você tem que trabalhar muito, você tem que dedicar. É muito boleto, é muito imposto. É muito. Do nada chegou a conta. E aí, não, então vamos e vida que segue. Então houve essa oportunidade, abrimos o pet shop. No primeiro ano sofremos muito, foi muito difícil. Tanto que o sócio vendeu a parte e aí foi aonde que Vitor entrou comprando essa outra parte. E foi aí que eu entrei nessa. E foi aí que Vitor entrou na sociedade, né? Mas antes de Vitor entrar na sociedade, Vitor já me ajudava nessa época, porque acabava que eu clinicava, fazia laboratório, fazia cirurgia, administrava, fazia tudo, né, neste momento. Então foi um período de o primeiro ano da Pet Home foi muito complicado, foi muito difícil devido a tanto trabalho e muita coisa, até realmente Vitor entrar e a gente conseguir realmente dividir as atividades. E da ideia de ter um pet shop aqui em Mossoró já nessa nova fase, até o pet shop abrir, assim, foi quanto tempo de preparação? Vocês, o primeiro pet shop de vocês veio com uma localização muito boa, né? Então assim, até vocês definirem ponto, estratégia, nome, marca, foi quanto tempo da ideia inicial até o pet shop abrir a porta? Foi mais ou menos uns 6 meses, um ano. Foi de 6 meses a 1 ano. Entre planejamentos, projeto e construção e inauguração foi em torno de quase um ano no final de tudo. Que a ideia foi toda criada do zero, entendeu? A marca, a identidade visual, o estilo que a gente queria, tudo foi criado do zero. É mais trabalhoso quando você cria do zero do que quando você vai abrir uma segunda unidade, que você já tem seus fornecedores, já tem o estilo que você vai trabalhar. Tudo criado do zero, da cabeça de pessoas inclusive inexperientes, e daí fez com que a gente tivesse esse trabalho de pesquisa, porque assim, abriu o pet shop, você teve que pesquisar tudo, vocês visitaram muitas lojas em outros estados, como é que vocês fizeram esse estudo, essa capacitação? Apesar de na época eu estar trabalhando na área comercial, que eu visitava clínicas veterinárias, né? Eu era como médico veterinário e eu visitava clínicas veterinárias, então eu já sabia mais ou menos como era que funcionava, então eu visitava todas as clínicas veterinárias do Ceará, então o meu mundo era o Ceará. Então eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali. Mas obviamente depois, com isso, gente, a internet está aí, tem tudo na internet. Mas aí depois a gente começou, depois que nós abrimos, obviamente a gente começou a ir para fora do estado, né? Mas porque inclusive antes da gente realmente ir atrás de outras coisas. Antes de a gente abrir, a gente visitou outros locais, inclusive aqui na cidade, para entender quais eram as dores dos clientes que nós teríamos. O que é que já tem hoje que a gente pode fazer de diferente?
aqui na cidade mesmo. Tanto é que quando nós abrimos com a ideia de sermos numa localização estratégica, né, com todos os serviços já incluídos, menos ainda o 24 horas, que não começamos com serviço 24 horas, mas já tinha todo o suporte, tanto de loja, estética, cuidados veterinários, internamento e laboratório, cirurgia, chamei tudo. Então, antes não tinha um lugar que fosse com tudo isso e muito bem arranjado. Às vezes tinha um lugar que tinha tudo, entre aspas. A ração e não tinha um veterinário. Ou tinha uma loja muito fraca, não era focada. Eu tenho uma loja, mas você ia ver, tinha 3 sacos de ração, 2 brinquedos e a clínica da pessoa que era mais forte mesmo. Então, sim, a gente quis trazer tudo forte. A loja forte, o centro de estética forte, clínica também. E isso, na época em que nós abrimos, há quase 6 anos atrás, foi um divisor de águas. E isso a gente não tem vergonha de dizer. Inclusive, outras pessoas que já trabalhavam na época, empresários, chegaram para a gente e falaram: a abertura da Pet Home foi um divisor de águas e fez a gente acordar que nós estávamos muito acomodados. Então, vocês abriram e fizeram todo mundo. É como se existisse um mercado antes da Pet Home e um mercado depois da Pet Home. E nessa história toda, assim, você falou da sua família. Você foi uma criança sempre mediana, procurava meu dom. Como é que a família de vocês pensou assim, vocês vão virar empresários, vão ter um negócio de vocês? Eles apoiaram, chegaram junto? Como foi, assim, esse apoio familiar? A minha mãe sempre teve muito medo porque ela vivenciou comigo o desespero que era o dia da folha de pagamento, por exemplo, o dia de pagar boleto. Era trabalhar o dia para pagar o boleto no final do dia. Era exatamente isso, o sufoco naquela época, né? Então ela sabia a dificuldade que era. Então ela sempre teve muito medo, assim como eu, né? Mas a história era outra, né? Então eu era um menino, hoje eu sou um homem, né? Querendo ou não, né? As responsabilidades são outras, sim, né? E era outra situação. Mas ela sempre teve muito medo. Ela falava, até hoje, né? Ela fala assim: eu tenho hora que eu olho assim, tudo que vocês conseguiram, que eu nem acredito que vocês conseguiram. Ela não acredita, porque às vezes a limitação, né, o que a gente vivencia, né, na nossa vida, ele nos limita. Mas graças a Deus, como um bom empreendedor, eu nunca me deixei limitar pelo que eu vivi lá atrás, né? Eu não deixei com que isso, e eu não deixo, né, até hoje. A gente passa dificuldade, passa perrengue mesmo, mas eu não deixo com que isso nos limite a querer crescer. O que é uma dívida? O que é um homem sem dívida? Não é nada. Então a gente faz dívida e isso nos motiva realmente a trabalhar cada vez mais. E a sua família? Como é que sua família pensa? A minha família é bem assim. Eu acho que se eu falar, olha, eu vou matar uma pessoa, eles, tá bom, vamos, vai dar certo. Eles são muito assim, né? Quando eu falei sobre a ideia, eles, nossa, que legal, muito bom, vamos lá, não sei o quê. Porque para eles também é muito novo. Eu acho que assim, da minha família, por parte de mãe e de pai, só tem um empresário, né, na família, que eu me lembro agora. Posso estar equivocado, mas que eu me lembro é só um. Então, sempre fica aquela, nossa, queria que meu filho fosse ali para uma área de um concurso público, uma estabilidade maior. Geralmente os pais sempre pensam isso porque imaginam logo que a gente vai sofrer muito, e não estão errados, né? Que a gente sofre muito, mas também vem os louros que quando a gente consegue se organizar, consegue montar uma equipe, uma estrutura legal, processos bem alinhados, as coisas vão ficando mais fáceis, né? E daí eles sempre deram um apoio. Meu pai é um grande suporte, inclusive até hoje para mim. Está quase se aposentando, então ele está aqui dentro, ajuda em tudo, gosta de fazer parte da operação. E minha mãe também, apesar de não estar tão presente, mas a gente sente o apoio deles, assim, o orgulho que eles têm. Esse apoio é fundamental, né? A gente está encerrando agora o primeiro bloco do Chegue Lá e volto daqui a pouquinho hoje contando um pouco da história, eu vou chamar do grupo Pet Home, que tem clínicas veterinárias e também hoje já está atuando com um hospital veterinário aqui em Mossoró e na cidade de Fortaleza. A gente volta já. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.
Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. A gente está de volta com mais um bloco do Cheguei Lá e hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Vitor e com o Val, aqui do Pet Home, que estão contando um pouco da história dessa área pet que está tão grande de expansão e que aqui em Mossoró eles conseguiram chegar na cidade e provocar um divisor de águas desse ramo que está em efervescência, né? Como foi aí essa abertura, esse primeiro ano de Pet Home, quando vocês abriram a primeira loja de vocês ali no lateral do teatro, aqui na Avenida Rio Branco? Como é que foi esse início? Certo. Na verdade, o projeto, né, da Pet Home, eu queria abrir, eu com minha mentalidade bem pequena, né? Vamos abrir ali na casa que era da casa da minha avó. Fica na Avenida Alberto Maranhão, uma avenida muito conhecida, né, em Mossoró. E daí os sócios decidiram, não, vamos abrir na Avenida Rio Branco, num ponto 3 vezes maior do que a gente imaginava. E daí, realmente, os custos para você abrir um negócio maior, obviamente eles são maiores. E quando se trata do nosso negócio, que tem uma parte do varejo ali também embutido, que é venda de produto pequeno. Eu lembro que a gente fez a primeira compra de produtos para a loja, foi algo em torno de quase 30 mil reais de produtos. Quando chegaram os produtos, nós vamos organizar aqui e a gente já inaugura próxima semana. Organizamos aí, parecia que não tinha comprado R$1 de produto. Era um produtinho aqui, outro lá na outra gôndola. Gente, pelo amor de Deus, cadê os 30 mil reais que a gente comprou aqui? Fizemos o triplo de pedido. E nessa de início, chegou a um ponto que abriu-se a loja e não tinha R$1 de capital de giro. Ou seja, tudo que se indicam, a gente tinha feito tudo o contrário, né? Tem dinheiro para não sei o que. Não tinha, gente, não tinha dinheiro, né? Como era esse dia a dia, assim, devia ser desafiante. Não, foi difícil. Então, tanto que o primeiro ano, né, do empresariado, né, quem vê, foi muito difícil. Então, o primeiro ano a gente devia muito, não era pouco, era muito, era fornecedor ligando, e aí chegava a hora que a gente devia tanto, que daí eu detesto dever. Até hoje, assim, eu tenho trauma de dever. Assim, na verdade, de cobrança, né? Dever eu já não tenho mais, mas cobrança. Tipo de cobrança. E aí eu deixo para que Vitor, que ele tem uma lábia, né? Ele consegue mais, né, as relações pessoais, e eu deixei para que ele resolvesse. Então, sempre negociando com todo mundo, eu falei assim, olha, devo, não nego, a gente paga assim que a gente conseguir levantar esse dinheiro. E daí o primeiro ano realmente foi muito difícil, a gente devia muito, e Vitor entrou nessa parte de negociação, que daí eu fui fazendo assim, bem, vamos lá. A gente não vai botar no ventilador e vai sortear quem a gente vai pagando, mas vamos fazer o seguinte. Fui sentando com cada um dos fornecedores, porque já estavam protestando, já estavam... Nesse início, vocês assim, nessas pancadas que foram chegando, vocês pensaram, no caso do Rosivaldo estava mais à frente, você pensou em desistir nesse momento? Eu não tinha opção. Eu ia fazer o quê? Eu ia desistir, ia sentar e chorar, eu não tinha opção. Então, assim, eu acho que a gente às vezes tem até a opção de sentar e desistir, mas a gente também tem a opção de fazer alguma coisa. Então, hoje, né, eu acredito que pelo meu perfil mesmo, eu procuro sempre achar uma solução para determinadas coisas. Na medicina veterinária, a gente se ensina isso, né? Tem situações que você tem condições de fazer pelo menos um paliativo. Para a morte não tem jeito, mas para as outras coisas tem jeito. Então eu sempre levei isso muito a sério. Sim. E aí a gente acho que nunca passou pela nossa cabeça desistir. Nunca. Então assim, determinadas coisas, então vamos negociar, vamos levar para esse lado, né? Às vezes vamos tentar desligar alguém ou vamos cortar custo, vamos
fazer alguma coisa. Fazer receita, né? E daí a gente tava sem grana, sem dinheiro. Vamos fazer o quê? Vamos abrir no domingo, que não era 24 horas ainda, vamos abrir no domingo. Aí ia eu e ele fazer receita. Abria, aproveitávamos que a Rio Branco até hoje é interditada no domingo e entrava um ou outro, já era uma receita que entrava. E aí o funcionário não podia trabalhar no domingo, mas eu e Vitor podia. Então ia eu e ele lá. E me fala uma coisa, não sei se vocês concordam com isso, eu particularmente concordo, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. É ruim sofrer, a pancada é ruim, mas ela ensina muito, né? Assim, acho que a gente sai bem mais fortalecido depois que vive determinados problemas, até para pensar, para crescer, assim, mais adiante. Acho que foi uma grande escola para vocês também, esses primeiros anos, esse primeiro momento mais difícil, né? Sim. Até hoje, eu até me emociono, né? Tudo que a gente passou, assim, às vezes a pessoa vê, nossa, vocês construíram tanta coisa, parece que foi tão fácil. Nossa, foi muito. As pessoas não sabem as noites que a gente perde, né? Pensando, eu sou uma pessoa que eu sou ligada 24 horas. Eu não dou paz pra Vitor, né? Vitor fala assim: meu Deus, me deixa em paz. Porque a minha cabeça ela não para um minuto, porque sempre eu tô pensando em alguma coisa. E eu trago todo mundo, né, que tá próximo pro jogo, né? Pro jogo. Eu falo assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Parado a gente não pode ficar, né? Quando a gente, até a equipe hoje em dia, né? Esse ano, inclusive, ano de 2023, foi um ano de inúmeras mudanças pra gente. Até a equipe chega e fala: vamos parar assim, só até o final do ano, sem mais mudanças, porque ninguém aguenta mais. Porque a gente tem essa, na verdade, eu adquiri um pouco dele, né? Passou aí por osmose, essa ânsia de estar fazendo novo o tempo todo, porque senão a gente vai ficando no esquecimento e vai ficando para trás. Realmente isso é algo que está muito no nosso DNA e não nos custa, não nos demanda inovar. É algo que sai. Quando você vê uma ideia, uma novidade, algo que vai revolucionar, não é desgastante para a gente, né? E aí, assim, hoje as pessoas elas chegam lá na Pet Home, que foi, né, a primeira de tudo, elas, nossa, que ambiente legal, que gostoso vivenciar isso aqui, diferente. A energia é diferente, né? Vocês, a gente fica muito feliz quando a pessoa, né, sente desse jeito, porque a gente vê que realmente o que nós estamos fazendo era o que a gente sempre quis. Não sei se vocês devem concordar comigo, nem tudo é dinheiro. Não acho que é uma consequência. Não. Você poder transformar a vida das pessoas com o seu negócio, com a sua ideia, com o seu trabalho. E eu vou lhe falar com propriedade. E isso a gente não tem medo de falar. A gente não trabalha pelo dinheiro. O que nós temos hoje é sempre, digamos assim, a gente quer trazer um diferencial. A gente sempre pensa em montar algo que vai ser, agregar na vida das pessoas. E que vai ser massa e que vai ajudar muitas pessoas. Hoje, o dinheiro, ele vai vir como consequência de um trabalho bem feito. Eu sempre me falo também a questão do legado. Qual é o legado que a gente quer deixar aqui na Terra? Assim, qual é a mensagem? Quem vai lembrar da gente, um pouco, né? fazendo outra pergunta. O que é a mensagem que Vitor e que Val quer deixarem aí? O que é que vocês pensam em deixar aí? Lembro de Vitor, sei quem é Vitor. Que mensagem é essa? É até difícil, né? Porque a gente nunca costuma se avaliar desse jeito. Mas uma impressão que eu queria deixar para as pessoas, da minha imagem, né, particularmente, é que eu fui uma pessoa que respeitou todos os colaboradores, todos os clientes. Tentei intermediar e fazer com que a experiência daquelas pessoas dentro das nossas lojas fossem sempre inesquecíveis, experiências boas, e que realmente a gente trouxe muita inovação. Que a nossa principal característica foi inovação para o mercado. É você se sentir num ambiente como se fosse único. E isso eu friso muito, e o Val também, quando a gente viaja, quando a gente traz referências para cá, para Mossoró, né? E para os outros locais também que a gente tem negócios. É algo que a gente visa muito, né? E você? Para mim, principalmente o legado, né? Depois que Rosivaldo, como médico veterinário, veio com a Pet Home, o quanto a medicina veterinária na cidade de Mossoró, ela melhorou. Não porque o Rosivaldo em si é um médico veterinário top, né, o melhor do mundo, mas porque ele conseguiu fazer com que todos os médicos veterinários, principalmente aqueles que trabalham
com ele, né, porque eu não trabalho só, são bons e procuraram ser bons e, consequentemente, as pessoas elas se sentem na obrigação de correr atrás de serem melhor. Então, quem é que ganha com isso? São os animais, os tutores, os donos dos animais. Então, as pessoas são as maiores beneficiadas, né, diante disso. Então, hoje a gente sabe, até ontem, né, nós estávamos com uma cliente lá na Pet Home e ela elogiando muito e falando, né, a respeito do atendimento, de tudo que a gente oferecia e a questão das especialidades. Há 5 anos atrás, quase não tinha especialidade em Mossoró. A Pet Home que começou a trazer as especialidades, dermatologia, nefrologia, neurologia, ortopedia, endocrinologia, não tinha. O veterinário ele tinha que dar conta de tudo. Então hoje a gente já tem uma gama de especialidades, né, na cidade. E eu tenho muito orgulho de ter contribuído com isso num curto espaço de tempo, porque em 5 anos é um tempo muito curto para muita coisa. E vocês falaram aí que o primeiro ano foi muito difícil. Sim. Chegou aquela parte dos protestos, das dívidas, das cobranças, mas chegou uma hora que a chave virou. Sim. E que os negócios começaram a crescer. Eu sou cliente lá desde o início, eu lembro que o espaço era menor, vocês tiveram que ampliar. Como foi assim, como foi que vocês perceberam isso? Como foi essa decisão? Foi basicamente ali no 1 ano e meio, a clínica que fica no primeiro andar da Pet Home já não dava mais conta, já estava ficando muito claustrofóbico, né? E daí não, vamos aumentar, nós dobramos o espaço, né? Fizemos o Rosivaldo gosta de fazer o desenho, pregou na parede de casa e disse assim, quando nós formos aumentar a clínica, ela vai ser desse jeito. E é uma coisa que ele faz até hoje. Ele gosta muito de desenhar os objetivos, principalmente. Vitor tem muito medo desses desenhos, porque normalmente eles se realizam e eu faço realizar de um jeito ou de outro. Então eu gosto de desenhar. E é a minha dica, inclusive, para todo mundo, né? Então, se vocês têm algum desejo, né? Quero montar um negócio, vá visitar o ponto, desenhe lá o que você quer e o universo, as coisas elas começam a conspirar. Eu também acredito muito quando a gente coloca o sonho no papel. Assim, eu particularmente, eu tenho uma questão pessoal, sempre na virada do ano eu planejo o ano seguinte. Chega dezembro eu fico, meu Deus, porque eu acho que a gente tem que ser movido por sonhos. Sim. E eu acredito que vocês têm grandes sonhos diante de vocês. E uma das grandes dificuldades das pessoas, às vezes, é projetar um sonho muito grande, mas não fatiar o sonho em pequenos sonhos. Porque, na verdade, o sonho grande é uma consequência. Mas se você fizer pequenos sonhos e aos poucos você for conquistando uma expansão, uma conquista, você vai se motivando a lutar por algo maior. São pequenas partes para Então, é super válido essa sua dica de colocar no papel e dizer assim, poxa, eu vou conseguir realizar isso. Vai ser dessa forma para você se motivar e conseguir ir de frente. Isso é tão verdade que depois disso aumentamos a clínica porque já não era mais capaz de suportar a quantidade de clientes que nós tínhamos. Depois veio a Pet Home do Alto, né? Para poder a gente atender os clientes do Alto São Manuel. E aí na parte de pet shop depois veio os hospitais. Então, e daí não, depois da Pet Home da São Manuel abrimos o Hospital de Fortaleza, né? Que daí já foi um tiro assim, algo que nós nunca imaginávamos. Para você que está acompanhando aqui na Telecab, que de repente não é de Mossoró, eles abriram uma primeira loja na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, e com um ano e meio depois, eles abriram uma filial no Alto de São Manuel, que é uma região um pouco mais distante do centro, mas que tem muito fluxo de morador lá. É uma vocês abriram um Pet Home Up na época, né? E lá vocês oferecem o que até hoje, assim? Nós oferecemos todo o serviço de shopping pet, centro de estética e atendimentos veterinários ambulatoriais, né? Com um consultório veterinário, com vacinas, exames, consulta, pequenos procedimentos. Então a gente faz lá dentro dessa unidade. Quando são algumas coisas mais graves que demandam internação, a gente direciona os clientes para a loja do centro. Pet Home Centro bombando. Pet Home do Alto, uma cópia, você falou algo que eu achei bem interessante, que é pura verdade. A gente abrir um negócio do zero é muito difícil. Na hora de expandir, a gente já tem uma questão estética, que a gente já sabe como é que a gente quer o ambiente do comércio, a gente já tem a marca, a gente já tem fornecedor, que é extremamente importante. Então vocês abriram do Alto, deu tudo certo. Qual foi o próximo passo? Foi abrir uma nova aqui na cidade, de Mossoró? Foi para uma cidade da região com um pet shop? O que é que vocês pensaram? Qual foi a dor que vocês identificaram e quiseram de fato solucionar? Então, na verdade, foi a tendência do mercado.
O que vocês observaram naquele momento? Eu estava fazendo pós-graduação em São Paulo, no Rio de Janeiro, e lá já estava muito em alta a questão das clínicas e hospitais veterinários com preços mais acessíveis. E aí eu vim de lá transformado. Eu estudei com algumas pessoas que tinham esse modelo de negócio. Vivenciou também Vivenciei na pele, né? na pele, fui... Uma amiga trabalhava num hospital desse, eu fui visitar, passei o final de semana, eu falei assim, eu quero um negócio desse. Porque era SUS. Eu falei assim, eu gosto desse calor. Era muita gente, era muitos animais, e eu gostava daquilo. Eu falei assim, é isso que eu quero. Aí já chegou de viagem me tirando a paz. E aí eu cheguei de viagem tirando a paz de Vitor. E o que é mais incrível ainda, eu venho por Fortaleza, e aí o avião pousando em Fortaleza, antes de pousar, assim que o telefone pegou o sinal, eu mandei a mensagem para Vitor. Eu já sei aonde vai ser a primeira unidade do hospital veterinário popular. Vai ser aqui em Fortaleza. Isso pousando, assim, mal pegou o sinal, eu já mandei para Vitor. Mas peraí, você de Roraima, Vitor de Mossoró, vocês conheceram aqui em Mossoró, vocês não têm ligação com Fortaleza. Nada. Por que Fortaleza? Só porque o avião parou lá? Porque o tal do empresário, ele tem o feeling para determinadas coisas, né? Ele sente, eu acredito que tem muito isso, né? Sim. E sem pesquisa de nada, assim, absolutamente. Então, eu pensei, é uma cidade próxima de Mossoró, que é fácil ir. É uma cidade grande, são quase 3 milhões de habitantes, se você for somar todo mundo que está ali, então existe uma grande possibilidade. E eu trabalhei uma época em Fortaleza e eu sabia mais ou menos como era o mercado de Fortaleza. E que caberia um negócio dessa natureza. E a partir desse momento nós começamos a fazer muita viagem para lá, para visitar todos os pontos, principais clínicas, hospitais, e ver como que era o padrão de lá. E se a gente tinha como chegar, pelo menos assim, olha, cheguei, né, em Fortaleza, porque também não adiantava chegar de qualquer jeito, ali, meio tímido, a gente tinha que chegar chegando, né? E foi mais ou menos aí quase um ano de laboratório, visitando. Todos os meses a gente ia para Fortaleza, a gente passava um final de semana rodando Fortaleza, ia nas clínicas, ia visitar, ia fazer cliente oculto, levava o nosso cachorro, ia para os campos, a gente fazia isso mesmo, para poder saber e entender de fato como é. A importância, né, de você que quer ter um negócio de visitar e de viver a experiência. Hoje você falou algo muito bom que é a internet, que acho que abrir um negócio hoje é muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Mas essa experiência corpo a corpo realmente é transformadora. A gente está encerrando agora o segundo bloco do Chegue Lá e a gente volta daqui a pouquinho. Hoje eu estou conversando aqui com o Vitor e com o Rosival do Pet Home e do Hospital Veterinário Popular. Eles estão contando um pouco da história de atuação deles no setor pet. Até já! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade.
para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h da noite, Telenotícias da Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. A gente está de volta aqui com o terceiro bloco do programa de hoje. Eu cheguei lá, eu estou fazendo uma entrevista dupla aqui com o Vitor e Rosivaldo, contando um pouco da história. Eu já passei a sugestão para o marketing aqui, que é Grupo Peter Homer, ou grupo, enfim. Mas hoje vocês estão aqui em Mossoró com duas lojas, dois pet shops, Sim. com centro de estética, com a parte de consultório, de atendimento. E vocês também estão com o Hospital Veterinário Popular em Fortaleza, que o Rosivaldo falou um pouco aí dessa experiência, desse voo pousando em Fortaleza, dessa vontade de abrir essa filial lá, e também agora com o hospital em Mossoró. Mas como foi a abertura do hospital de Fortaleza? Porque primeiro vocês abriram Fortaleza até chegar aqui. Como foi essa abertura do hospital lá em Fortaleza? Um caos, muito difícil. Porque uma coisa é você abrir uma loja onde você tem contatos, Vitor, né, sabe dizer muito bem isso, porque Vitor era de Mossoró, muito bem relacionado. Eu quero um prego, ele sabe onde comprar um prego, né? Em Fortaleza a gente não conhecia ninguém, nada, né? Então tudo a gente tinha que procurar. Essa era a nossa maior dificuldade, ter uma rede de apoio, que lá a gente não tinha. Então eu acho que todo bom empresário, ele precisa de uma boa rede de apoio, saber a quem ele vai chamar, quem ele vai consultar. E lá eu não tinha uma pessoa para nada. Eu tô rindo aqui porque eu vivi isso. Você viveu isso, né? Eu sou daqui de Mossoró, abri uma filial da minha empresa em Fortaleza e o moçoroense, a gente que é potiguar, que vê um pouco do mercado do Ceará, um pouco do que as pessoas falam, você que é cearense, que está acompanhando, todo mundo fala muito bem do Ceará, então eu optei por realmente expandir minha empresa para Fortaleza e senti também essa dificuldade. Uma rede de apoio para tudo. Aqui em Mossoró a gente sabe comprar do prego ao que precisar. E lá em Fortaleza você chega lá, você não tem nenhum contato. Não. Então, você começa do zero. Você começa do zero e eu vivi isso na pele. Eu sei o que de fato é você bater aí os quatro cantos da cidade para tentar entender. Mas vocês conseguiram montar a estrutura, né? O hospital devem ter feito toda a reforma. Eu acho que abrir um hospital veterinário não é como abrir um negócio mais simples, deve ser bem complexo, né? Não, foi até pela dimensão do hospital, porque a gente apostava muito alto. A gente até falou assim, ou a gente enrica dessa vez, ou a gente quebra de uma vez. Porque se não der muito alto, a gente não vai até precisar 10 gerações para conseguir pagar essa dívida, porque era muito alto o investimento e a gente não tinha esse dinheiro. Porque sempre as reformas até em casa são assim, eu vou gastar 10. X. Aí quando no final da reforma tudo. Então a gente gastou além, né? Então a gente estava programado para um valor, no fim a gente teve que ir atrás de um sócio, né? Então a gente incluiu um sócio para a gente conseguir fazer com que o projeto ele saísse do papel com a qualidade que a gente queria. Porque com a qualidade que você desenhou no papel. Exatamente. E foi melhor do que a gente esperava, essa sociedade que foi inclusive a minha irmã e o meu cunhado, que são de Rondônia, que inclusive estão vindo por conta do hospital, e eles têm experiência na área hospitalar humano, então vieram com todo esse know-how de administração de hospital. A gente com a parte de animais e eles com a parte profissional humana. Então, casou muito, porque era o que a gente queria, né? Profissionalizar a medicina veterinária. E é isso que a gente costuma falar assim, que desde o primeiro momento lá em Fortaleza, Deus abençoou vocês. Quanto tempo já que hoje a gente está gravando aqui? Faz quanto tempo que o hospital está aberto? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Fica em qual região lá em Fortaleza? Fica no bairro Joaquim Távora, bem próximo para quem conhece pouco Fortaleza, fica ao lado da Aldeota, um bairro ali bem localizado, né? E daí, graças a Deus, Deus nos abençoou desde o primeiro dia de funcionamento do hospital, eu lembro como se fosse hoje, porque foi o primeiro negócio que a gente abriu que não ficava numa avenida principal, ele ficava numa avenida que não tinha nada, numa rua que não tinha nada, ao lado de uma avenida principal.
E daí, por que a gente abriu esse ponto? Porque é difícil encontrar um ponto lá em Fortaleza que seja um pouco encaminhado e que também as vias principais lá em Fortaleza, por ser uma metrópole, tem grandes dificuldades de estacionamento. Uma grande dificuldade, até porque quem vem para o hospital veterinário vem com o animal na mão, e quer braço, rapidez, e quer descer. E a gente receber. sabe que o custo de um imóvel de aluguel lá é muito alto, né? Então, quanto mais muito bem localizado, mais alto, e isso encarece a operação. E aí a gente não conseguiria ser popular. Então, isso precisava ser colocado na caneta, né? E mais assim, a gente conseguiu um lugar que foi legal e abrimos, né? E desde o primeiro dia da abertura do hospital nós tivemos clientes. Então, em um mês o hospital já era um sucesso, a gente já teve que dobrar a equipe, né? Uma semana a gente colocou assim, eu vou atender Rosivaldo, médico veterinário, mais um. Então eu me incluí na escala de médico veterinário, porque eu falei assim, não, no primeira semana, primeiro mês não vai dar ninguém. Da corta pro segundo dia, a gente correndo atrás de médico veterinário, correndo atrás de recepcionista, de auxiliar, porque a gente não dava conta de... A gente falava que era gente caindo pela lâmpada, saindo... O WhatsApp até hoje não parou. Era muita gente. Eu falei assim, Ceará, você tá me impressionando, viu? E aí assim, desde então eu falo pra Vitor, Ceará é uma terra de grandes oportunidades. Aí Vitor fica com ódio, porque eu falo pra ele. Sou potiguar, né? Defendo meu eu sou do mundo, né? Eu sou de Rondônia, eu sou de onde me abraçar eu tô indo, né? E o Ceará realmente nos abraçou muito, sabe? São grandes oportunidades lá. Tanto que abrimos esse hospital. Graças a Deus, assim, tem tudo fluindo muito bem. E o hospital, ele não... Aí vocês foram para vocês estão no segmento pet, mas no hospital vocês não comercializam rações, essa parte pet shop. Por que essa escolha? Porque assim, vou ser bem sincero, você tem uma estrutura, você tem um espaço, você poderia vender ração, você poderia colocar seus produtos em mostruário. Por que vocês escolheram focar somente no hospital? Faz parte do marketing, da ideia de vocês? Porque acontece o seguinte, quando você vai para um pet shop, você acaba, você quer uma ração, você quer uma explicação sobre aquela ração, sobre aquele produto, então você precisa de uma atenção para aquilo. Agora, se o seu animal está doente, você está com cabeça para uma pessoa muito feliz, muito alegre? Não, você está preocupada com a doença do seu animal, né? E aí, às vezes, a gente via esse conflito, inclusive na pet home, que era a clínica, né? A musiquinha tocando lá embaixo e, às vezes, um animal muito doente lá em cima. Então, quando a gente que decidiu montar só a estrutura hospitalar, foi pensando exatamente nisso. Então, eu vou focar na saúde deste animal, porque daí eu me aprofundo nesse atendimento de uma maneira mais direcionada. E aí, realmente, a gente passou a focar mais nisso e dar uma atenção somente a isso. Nós costumamos dizer que são dois mundos, né? O mundo da clínica, que é um mundo mais sério, a medicina veterinária ela tem que ser levada de forma mais séria, e o mundo da pet shop, que ele é um mundo mais infantilizado, você tá ali com um animalzinho novo que acabou de chegar, vacininhas, brinquedinhos, o primeiro enxoval, é uma outra atmosfera. E o hospital ele nasceu nessa vontade de vamos desmembrar aqui um pouquinho a parte mais séria, a medicina, a ciência, e essa parte mais infantilizada do mundo do pet shop. Foi um pouco também dessa estratégia, né, que a gente quis. E me fala uma coisa, 1 ano e 8 meses Fortaleza para cá. Mossoró, vocês estão com quanto tempo que vocês abriram um hospital veterinário popular aqui em Mossoró? Nós abrimos no dia 31 de janeiro, então estamos mais ou menos aí com 9 meses de operação em Mossoró. E como é que foi a receptividade de Mossoró à proposta de vocês, que já estava de vento em polpa lá em Fortaleza? O nosso público, os clientes em geral, desde o primeiro dia também, nos abençoaram com muitas oportunidades. Até porque vocês viram do Pet Home, você já tem uma marca forte aqui na cidade. Muitas pessoas já associavam também, apesar de ter um nome diferente, mas sabia que era do grupo da Pet Home e já vinham confiando, entendeu? Já a equipe, a gente também trouxe muitas pessoas que já faziam parte da Pet Home, então naturalmente já tinham pessoas que moravam aqui mais próximo da região de Nova Betânia, que já começaram a procurar o hospital, e a gente conseguiu também deixar o atendimento da Pet Home lá do centro mais focado naquela região que está lá, né? Então aconteceu naturalmente isso, e desde o nosso primeiro dia de funcionamento, as pessoas, o nosso público também nos recebeu de braços abertos aqui em Mossoró. A gente acredita que estava precisando também
uma estrutura desse tamanho, com profissionalismo, com trabalho de qualidade, com valores acessíveis, que a gente consegue, dentro dessa operação, proporcionar para o cliente final uma experiência maravilhosa. Hoje, Pet Shop Clínica, o olho brilha, não estou falando da parte financeira, que até porque a gente já falou aqui no blog anterior, que dinheiro é consequência. Hoje, o olho brilha de vocês mais para qual área? Para essa parte do Pet Shop ou para essa parte de clínica? Assim, o que é que realmente é mais, o que é que vocês realmente estão mais se identificando? Ou não existe isso? Como é? É muito difícil, parece que a hora que a gente está dentro do hospital, eu amo este lugar, eu vivi, eu nasci para isso. Aí a gente entra na Pet Home, eu amo a Pet Home, eu nasci para isso, eu quero abrir mais 10 disso aqui. E aí, porque a gente é tomado, porque a gente gosta do que a gente faz, então parece que a hora que a gente está ali A gente é tão apaixonado, a energia daquilo ali, ela nos toma, né? Então a gente acaba que não consegue ter essa distinção. Mas hoje a área clínica ela está em crescimento, tanto é que abrimos o último em Mossoró, em janeiro desse ano, e já em primeira mão nós estamos abrindo a 3ª unidade do hospital, que vai ser em outro bairro lá de Fortaleza. Né? Então vocês já estão expandindo a proposta de Fortaleza para outro bairro lá. Isso, vamos agora para o bairro Presidente Kennedy, que a nova unidade se encontra na frente do Shopping Rio Mar Kennedy, é uma unidade de mais de 700 metros quadrados, um espaço que era para ser de um supermercado e nós vem aqui que esse ponto vai ser nosso, um local que vai ficar assim impecável. Já está em obras? Já está em obras. E a previsão da inauguração de vocês? Janeiro. Janeiro? A gente só costuma abrir as coisas em janeiro, né? Então, para manter a tradição, vamos colocar a previsão em janeiro. E na mesma proposta também, de somente clínica, sem a parte do pet shop no dia a dia que a gente é acostumado com. Isso, exatamente. Lá vai ser a mesma pegada, assistência médica, 24 horas, e a recepção que vai ter ali a farmácia dos produtos que são mais indicados pelos médicos, mas sem parte de shopping pet e sem estética. Eu ia perguntar, o programa já está chegando na sua reta final. O Rosivaldo falou pra gente da questão de colocar o sonho no papel, né, de fazer o desenho. Eu ia perguntar se tem algum desenho vindo por aí, se tem acontecido alguma coisa. Só que você já me mandou isso em primeira mão. Mas, falando de futuro, de 10 anos pra frente, o que é que vocês pensam? Quais são as metas de vocês? Obviamente, se vocês quiserem compartilhar, o que é que vocês pensam aí do futuro de vocês? Então, hoje já está bem desenhado, assim, pelo menos na minha cabeça, o dos sócios, eu acredito que eu estou conseguindo de pouquinho em pouquinho. Eu já falei para eles que a gente quer se tornar uma grande rede de hospitais veterinários popular, realmente, pelo menos do Nordeste, daqui 10 anos. Eu tenho certeza que nós temos capacidade para isso, nós estamos... Guarda esse take aí, viu? Guarda aí, guarda esse take. Nós vamos voltar para poder contar como foi esse caminho. Nós estamos estudando muito, estudando mesmo, porque nem tudo é só dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro, mas se você não souber como você administrar o dinheiro e as pessoas, porque sobretudo existem muitas pessoas, hoje a gente lidar com mais de 100 pessoas, sob nossa responsabilidade, e o maior desafio são elas, você saber lidar com cada uma dessas cabeças e fazer com que elas sigam a cultura, a identidade, o que a empresa realmente precisa, o que a gente imagina do negócio é a parte mais difícil. Então eu acredito que daqui 10 anos, o patamar que nós estamos hoje, nós vamos pelo estar menos em todos os estados do Nordeste. Pelo menos, tá aí, a gente já mapeou alguns que já tá, né? Que já estão na ponta da agulha. A gente vai correr atrás aí, é isso, né? Enquanto a gente tiver saúde, energia, né? Estamos aí treinando, cuidando da nossa saúde. Na cabeça, a gente vai se dedicando. Para conseguir alcançar esse mercado que está aí, né, disponível, e a gente está estudando para poder pegá-lo. Eu sempre falo, e eu abri o programa de hoje falando sobre a importância da gente encontrar algo que realmente nos apaixone e nos motive a seguir adiante, a acordar todos os dias, a enfrentar os boletos, as dívidas, as dificuldades. Empreender é algo muito difícil. Muito. E você tem que ser muito resiliente. E hoje aqui vocês deram um banho de resiliência, de coragem. Eu imagino realmente o quanto foi difícil os primeiros passos, esse abrir aos domingos, essas formas de pensar, de atuar, mas que abriram possibilidades para que realmente vocês conseguissem, jovens, construir uma história de sucesso que estão chegando lá, né? A gente fala que vocês não chegaram lá, vocês estão chegando e, se Deus quiser, essa história vai ser de muito mais sucesso e de novas possibilidades.
Para quem está assistindo o programa, para quem está em casa, qual é o recado que vocês gostariam de deixar de dar para que pensem em ter um negócio, que pensem em chegar lá, que pensem em construir uma história de vida a partir do empreendedorismo? Qual é a mensagem que vocês querem deixar? Eu olho para onde? Para essa? Pode você achar melhor, mas pode olhar para essa câmera daqui. O meu recado é para que vocês que pensam em empreender, que tem esse sonho, que tem essa vontade, é que quando você estiver chegando lá, lembre de comemorar as pequenas vitórias. Todas as pequenas vitórias, elas devem ser comemoradas, porque senão a gente sempre vai ficar naquela expectativa de quando eu conseguir isso eu vou comemorar, quando eu conseguir aquilo outro também eu vou ser feliz. E a gente precisa ser feliz no caminho, no trajeto, com as pequenas conquistas que a gente vai galgando. Então quando a gente olha hoje para trás e vê quando a gente compra um computador, quando a gente consegue adquirir uma coisa que antes era uma dificuldade imensa, a gente precisa aprender a agradecer por isso. Então essa é uma mensagem que eu daria para quem quer empreender e que sonha com isso. Comemore a cada conquista que você tiver todos os dias. Rosevaldo. Bom, para você que quer iniciar um negócio, eu sou muito analítico, eu sou muito de planejar, muito, né? Então eu gosto de colocar numa planilha, para tudo eu faço um plano de negócio, eu imagino quais são as melhores e as piores possibilidades e eu vejo se inclusive eu estou disposto a sofrer as consequências daquilo. Então se você estiver disposto, não, eu vou investir, eu vou fazer aquilo, então siga, não escute pessoas, porque as pessoas na maioria das vezes elas te desencorajam e na maioria das vezes são as pessoas mais próximas de você, que foi que a gente teve muitas pessoas muito próximas de amigos. Não abra o Hospital Veterinário Popular porque será que você vai fazer um serviço de qualidade? E hoje as mesmas pessoas que disseram que não era para estar abrindo negócios iguais, né? Então eu deixo esse recado para vocês, se planejem, sigam, acredita no seu instinto, que isso realmente é o que vai fazer a diferença. E é isso que vai transformar o empresariado, é esse detalhe, essa diferença entre um e outro. Então é isso, é sobre brilho no olhar, é sobre paixão, é sobre motivação, é sobre negócios. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, até um relato aí para abrir um pouco para vocês. É muito bom a gente contar a nossa história. Eu espero que daqui a 10 anos vocês tenham a possibilidade de olhar esse vídeo, olhar essa entrevista que vai estar disponibilizada no YouTube, que vai ser veiculada, enfim, que vocês poderem olhar e poder ver essa trajetória. Acho que é sobre isso mesmo, é a gente acabar comemorando essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas, que quando a gente soma tudo, realmente dá um resultado gigante. Quero parabenizar o cliente de vocês com essa proposta do produto que vocês oferecem, o serviço que vocês prestam, e posso garantir que é de excelente qualidade. E você que está em casa, que planeja construir o seu negócio, que planeja construir uma história de sucesso, estude, capacite-se e procure história de pessoas que realmente chegaram lá e que estão em busca dos seus sonhos. Mas o grande segredo que eu abri o programa, que a gente já falou aqui e que eu quero encerrar agora com vocês, é sobre vocês encontrarem a grande paixão, a sua grande motivação que te faça acordar todos os dias disposto a construir um dia e uma manhã repleto de oportunidades. Até o próximo programa com mais uma história de sucesso, com mais uma história de quem chegou lá.